Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Uma ação inédita de fiscalização preventiva, consequentemente punitiva, reuniu 160 agentes públicos em defesa do Rio São Francisco. Durante 2 semanas, 18 municípios foram visitados. Houve diversas atuações por crimes ambientais. O resultado desta operação foi divulgado em uma audiência pública realizada no auditório da Superintendência Regional de Ensino de Januária. O objetivo da FPI, Fiscalização Preventiva Integrada, é a preservação e recuperação do Rio São Francisco, conforme explica Marcelo da Fonseca, superintendente estratégico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, SEMAD. A bacia do São Francisco em todo o estado de Minas Gerais ela já está muito degradada. E na nossa avaliação a gente percebeu que a região que ainda tem um potencial de preservação, de manutenção de uma qualidade ambiental é essa região de vocês. Então nós optamos por fazer uma ação preventiva aqui na região. Então apesar das punições que foram aplicadas, né, as multas, ela tem um caráter educativo para que o que ainda existe de meio ambiente preservado aqui na região mantenha preservado. E com isso a gente consiga avançar na recuperação do São Francisco. Se a gente fosse fazer em uma região já totalmente degradada, o efeito preventivo já não existe tanto, porque já não tem mais o que preservar. Lá é necessário um trabalho de recuperação de todo o dano ambiental que existe lá naquelas regiões. Então a estratégia de colocar aqui foi porque ainda é uma região que ainda tem muita coisa a ser preservada para a manutenção da qualidade ambiental da bacia do São Francisco. 15 diferentes órgãos fizeram o diagnóstico entre os municípios de Chapada Gaúcha a Manga. 26 equipes de fiscalização foram a campo atuando em diversas frentes. Sim, nós tivemos uma equipe que trabalhou a questão de extração de recursos minerais, onde a gente verificou a legalidade dessas extrações, se não estava causando dano ambiental. Nós tivemos fiscalização de produtos de origem animal e aplicação de agrotóxico, onde a gente percebeu, além das irregularidades sanitárias, nós tivemos problema com a questão do agrotóxico aplicado sem nenhum tipo de controle, em algumas vezes até dentro de veredas. Tivemos as equipes de desmatamento, né, que focou aí nessa questão do desmatamento irregular, onde nós tivemos aí mais de 5.700 hectares de área embargada e 410 caminhões, né, de madeira apreendido em função das atividades irregulares. Outra que nós trabalhamos foi a questão da irrigação, né, muitas captações irregulares, captações que têm a portaria de outorga, mas não tem os equipamentos de medição de vazão ou captam acima do limite estabelecido na portaria de outorga. Trabalhamos a questão da pesca no São Francisco, com o recolhimento aí de redes e petrechos proibidos, além de fiscalização na fauna, que a gente teve aí também muitos animais apreendidos. Tivemos um trabalho interessante que foi de entrega voluntária, recolhemos aproximadamente 20 animais, foram entregues de forma voluntária nas unidades, e o trabalho de educação ambiental, que foi mais de atendeu 1.300 crianças em toda a região aqui do entorno de Januário. O produtor rural Frederico Veloso foi autuado por abater carne bovina em sua propriedade, o que, segundo o IMA, era feito de forma irregular. Fred se defendeu dizendo que a culpa não é dele. Nós, produtores rurais de Januária, na realidade, nós estamos em luto, porque nós não somos donos de abatedouros clandestinos. Nós somos vítimas do que vem acontecendo em Januária, que é a falta de capacidade de administração dos órgãos competentes. Porque, na realidade, o produtor rural não tem a obrigação de ter um abatedouro dentro de sua propriedade. Quem tem a obrigação de ter o abatedouro é a cidade. Ela sim, com seus governos corruptos que vêm passando por aí e não fazem a sua obrigação de casa, que é administrar bem e administrar com seriedade. E fica muito mais fácil tudo você jogar a culpa em cima do produtor rural, que é o homem que trabalha, o homem que está na luta e vive de sol a sol para colocar o alimento na mesa de todos os brasileiros. Januária, ela tem que ter a cobrança em cima do frigorífico, do abatedouro municipal, não em cima do produtor rural.
Na realidade, o produtor rural, ele não consegue nem ver abatendo os seus bois. Eu, pelo menos, não consigo nem ver abatendo. Eu não quero isso dentro da minha propriedade. Nunca quis abater boi dentro da minha propriedade. Sou obrigado a fazer isso. Inclusive, não vejo nem fazendo, porque nós somos criadores de boi. Simplesmente criamos e cuidamos. O abate tem que ser feito por pessoas especializadas, por órgãos especializados. Hoje matamos na fazenda por simplesmente não termos o local adequado para matar. Já seu José Pereira Leite teve seus 2 papagaios apreendidos por não possuir autorização legal para criá-lo e ainda foi multado. Aí ele falou, você vai ser multado e se você desacatar, você vai preso também. Eu falei, tudo bem, vocês acharam que eu devo ser preso, pode levar, não tem problema. E qual foi o valor da multa? R$ 1.800. Durante a audiência de apresentação dos resultados do programa FPI, houve muitos questionamentos. Foi uma operação bastante organizada, bem eficiente, mas o inconveniente dela é que a gente já tem, principalmente na nossa região, 5 anos de seca, e a operação não foi só de caráter preventivo, né? Teve muita coisa punitiva também. Então o inconveniente foi isso, uma operação que no final acho que foi proveitosa, mas a gente esperava que fosse só de caráter preventivo. Para o procurador federal Sérgio de Almeida Cipriano, responsável pela coordenação geral, a ação foi correta e o balanço foi positivo. Olha, os dados ainda estão sendo sistematizados, até hoje pela manhã ainda tinha equipe em campo, mas o diagnóstico que a gente tem aqui foi muito produtivo. A gente conseguiu avançar na questão da prevenção também, teve algumas notificações, teve autuações, teve poucas interdições, isso foi um fator positivo. Mas o prioritário foi o que a gente conseguiu também levar aquela pessoa que estava sofrendo a fiscalização à questão de orientação. Porque uma das demandas que a gente vê muito nessa região é falta de esclarecimentos. Então esse foi um fator bem positivo da operação. A FPI foi apoiada pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco e da agência Peixe Vivo. Sobre os valores das multas e o destino do dinheiro, o procurador da República também falou. Olha, hoje atualmente a maioria das músicas foram aplicadas por órgãos estaduais. Eles vão para o fundo municipal ou estadual de aparelhamento à fiscalização também. Não são direcionados esses valores ao próprio órgão. Eles são à conta única do Estado. Durante a audiência, a presença do promotor de justiça Lucas Marques Trindade, que disse que irá preparar alguns encaminhamentos onde houve registro de impactos ambientais. Bom, após essas 2 semanas de ações de campo, que foram resultado de meses de planejamento, todos os documentos que foram produzidos, que serão produzidos pelos órgãos que foram a campo, serão encaminhados aos devidos órgãos que têm como competência tomar providências para reparação de dano ambiental. E aí o principal desses órgãos é o Ministério Público, que irá receber estes documentos e buscar a reparação de danos ambientais que foram constatados, a regularização de atividades que foram executadas sem licença, sem autorização, de modo a concluir, portanto, o árduo trabalho que foi desempenhado de forma brilhante pelas equipes de campo. Representando os municípios da área mineira da Sudene, o presidente da AMANS e prefeito de Bonito de Minas, José Reis Nogueira de Barros, também falou sobre a ação da FPI. É um momento, embora assustador, doloroso, mas é um momento importante. Porque a legislação existe, a legislação ambiental rigorosa, rigorosíssima, diga-se por sinal. E aí o que nós pedimos foi uma intervenção de uma sensibilidade pela fragilidade de nossa região. É toda uma região com os piores indicadores humanos, indicadores familiares, indicadores de seca, indicadores de acesso, de todos os piores nós estamos. E agora, me parece, temos inclusive de outro lado os incentivos da lei, mas agora me aparece o rigor de uma outra lei, que é a lei ambiental. Ou seja, se for feito 3, 4 operações dessa de um ano, inviabiliza toda a região, ou seja, ela será, as atuações dela será muito mais gravosa do que a seca que vem aí perdendo lavoura, perdendo rebanho, será dizimar uma região. Então o que nós pedimos foi a sensibilidade do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual para amenizar no tocante esses indicadores a sensibilidade dos benefícios da lei. E nós estamos interessados em cumprir a lei.
Agora, só não podemos, de uma forma da noite para o dia, chegar no complemento dos rigores da lei, de uma geração que tem mais de 300 anos, que estamos atuando, que estamos trabalhando, que estamos sobrevivendo, né, da agricultura. Se fecha tudo de uma forma liminar de imediato, o que será dessa região?